Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade: o design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Agora, com vocês, a palestra do médico psiquiatra, palestrante e empresário, autor de mais de 30 livros, fundador da editora Gente e Instituto Gente, investidor da Gente Lab, Roberto Chiniachiki. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Summit Êxito de Empreendedorismo 2021. O maior congresso de empreendedorismo, inovação e marketing digital do Brasil. Eu sou Roberto Chiniachiki, médico, psiquiatra, escritor, empresário e investidor. E hoje nós vamos falar sobre lições sobre a vida e carreira. A gente poderia falar até lições sobre a vida, carreira e negócios. Vocês estão tendo nesse evento os melhores palestrantes sobre negócios, sobre marketing digital. Eu quero falar para você sobre lições de vida. As pessoas me perguntam: Roberto, quase 50 anos de psicoterapia, escutando, vendo pessoas que construíram impérios, pessoas que destruíram impérios, pessoas que construíram impérios, mas destruíram suas vidas. Pessoas que souberam criar impérios sendo felizes. Porque a felicidade é fundamental. Eu sempre digo, sucesso sem felicidade é uma forma dramática de fracasso. Então, lições sobre a vida, carreira, negócios. Primeira lição, e eu quero trazer o fracasso do exército americano no Afeganistão. Há pouco tempo atrás, a gente viu o pessoal, a gente viu os Estados Unidos sendo derrotado por um exército que a gente poderia até falar de uma maneira especial, eu diria até carinhosa, desfarrapados. Se você vê os soldados do Talibã, você fala: meu Deus, como que esse
Esses soldados venceram o maior exército, a maior força armada do mundo, que são os norte-americanos. Mísseis, aviões, as armas mais modernas. Eu não sei se você sabe, os Estados Unidos gastou, em média, mais de 100 milhões de dólares. Imagina a quantidade de hospitais, a quantidade de escolas que davam para fazer. E essa foto é a foto de um general, o último militar norte-americano no Afeganistão. Você imagina a dor que é para um general norte-americano subir num avião, batendo em retirada, fugindo de um exército de guerrilheiros, de pés descalços. Vê, quando os Estados Unidos tomou conta do Afeganistão, eles mandaram soldados, eles mandaram armas. E essa é uma lição para você. Sabe, não é com exército, não é com armas que você vai conquistar alguma coisa. Você pode conquistar um país por um mês, um ano, mas você não mantém. Se os Estados Unidos, em vez de soldados, tivessem mandado, né, em vez de 100 mil soldados, eles tivessem mandado 100 mil enfermeiros e médicos, em vez de 100 mil soldados, eles tivessem mandado 100 mil professores, em vez de montar as estruturas militares, eles tivessem montado escolas, em vez de estruturas militares, eles tivessem montado hospitais, eles teriam provocado uma revolução. Então, para você que vem como empreendedor, como empresário, como médico, é o seguinte, você pode chegar e colocar 100 mil, 200 mil, 300 mil, e você falar assim, eu vou tomar conta desse mercado, desse setor, dessa cidade, desse bairro. Mas se você não transformar as pessoas, você vai ver que você não vai ficar no topo. Por isso que é muito lindo a sociedade que a gente vive. Na sociedade que a gente vive, você vai ver pessoas que foram muito pobres terem sucesso. Eu, Roberto Chiniachik, minha mãe era uma empregada doméstica, casou com meu pai, que era um balconista de farmácia. Minha mãe foi filha de colono de fazenda, ou seja, minha mãe nasceu empregada doméstica, porque os filhos dos colonos eram empregados dos donos da fazenda. Minha mãe falava, aliás, minha avó falava, que minha mãe lavava a louça dos donos da fazenda. Ela era tão pequena, era tão criança, que tinha que colocar um caixote para ela ficar alta na altura da pia. Imagina, essa empregada doméstica com 3, com 4, com 5 anos, com 10 anos, com 20 anos, criou 4 filhos que são pessoas que transformam o mundo. Eu lembro que minha mãe, quando eu era criança, a gente morava numa favela, ela falava assim, o Beto, quando crescer, vai ser médico. Adivinha o que as amigas da minha mãe, todas da Vila Margarida, em São Vicente, falavam? Benedita, você é louca. Olha onde você mora, Benedita, olha de onde você vem. E é esquecível, dona Benedita falava uma frase mais ou menos assim, não importa onde eu estou, não importa de onde eu venho, importa onde eu quero chegar. E é super lindo ver os 4 filhos da dona Benedita, jovens ainda. É isso que eu quero falar para você. Não importa de onde você vem, não importa onde você está. Importa aonde você quer chegar e o que você quer construir. Muitos jovens terminam a faculdade, eles têm um emprego, a primeira coisa que eles fazem, eu quero comprar um carro, eu quero comprar roupa. E é muito importante você diferenciar esse conceito. Ganhar bem versus ser rico. Por quê? Porque a pessoa
que ganha bem, mas não sabe administrar esse dinheiro, frequentemente fica pobre. É muito importante essa transformação psicológica. Quando você estiver montando seu negócio, você sempre tem que pensar: como que eu crio transformação? Como que eu crio mudança? Como que eu crio um novo mundo? Bom, segunda lição: escolha muito bem os seus companheiros de viagem. Escolha muito bem os seus companheiros de viagem. Os pais da gente falam assim, né? Os meus pais, filho, cuidado com as pessoas de mau caráter. Eu vou falar para vocês, cuidado com as pessoas de mau caráter. Mas também vou falar, cuidado com as pessoas incompetentes. Por quê, Roberto? Cuidado com as pessoas incompetentes. Cuidado com as pessoas incompetentes. Por quê? Sabe, você é um cirurgião, aí você opera com um anestesista incompetente. Vai quebrar. Você é um grande cirurgião, você tem uma instrumentadora incompetente. Então, não é só pessoas de mau caráter, mas pessoas que não se preocupam de evoluir. Eu já assisti algumas vezes palestrantes nos Estados Unidos falando dos veteranos de guerra da Amazon. Eu nunca li sobre isso, mas eu já escutei sobre isso nos Estados Unidos. Então, dizem que a Amazon contrata veteranos de guerra do Iraque, do Afeganistão. Mas não é qualquer veterano de guerra. O Departamento de Recrutamento e Seleção da Amazon procura veteranos de guerra que passaram por situações de arriscar a vida. Vamos imaginar uma situação de emboscada. O que esse soldado fez, o que esse militar fez na hora em que a vida dele corria risco? E eles procuram estudar quais foram as pessoas que, na hora do tiroteio, na hora que a vida dele estava em risco, mantiveram princípios, estratégia e alta performance. Ou seja, na hora do tiroteio, eles poderiam se esconder, fugir, se omitir, mas eles colocaram a vida em risco, porque o princípio deles, sabe, de proteger os companheiros, atingir o objetivo, realizar a meta, falou mais alto. Quais são os militares que, na hora que a vida deles estava em risco, mantiveram a estratégia? Sabe por quê? A gente vê isso num jogo de futebol. Sabe, não está funcionando, o time está perdendo, tem os que mantêm a estratégia e os que fazem o que dá na cabeça. E esses que fazem o que dá na cabeça, frequentemente, acabam destruindo o grupo. E o terceiro ponto, mantiveram alta performance, ou seja, não amarelaram, não ficaram indecisos. Quando você escolher pessoas para trabalhar com você na sua empresa, para ser seus amigos, para ser seus parceiros, para você casar, escolha baseado nesses 3 itens. São pessoas que mantêm princípios. E eu sempre falo, o que essa pessoa faz quando ninguém está vendo? O que essa pessoa faz quando ninguém está vendo? Sabe? O que essa pessoa faz quando ela está debaixo de pressão? Tem uma história italiana que eu gosto muito. Estavam limpando o Estádio Olímpico de Roma para as Olimpíadas e tinha um faxineiro. E o faxineiro estava limpando um lugar lá e o gerente, o chefe dele, falou: olha, você não precisa limpar aí não, porque ninguém vai ver. Vem para o lado de cá. E o rapaz olhou o chefe e falou: chefe, eu não faço um bom trabalho porque as pessoas vão ver ou não vão ver. Eu faço um bom trabalho porque eu sei que eu tenho que fazer um bom trabalho, porque Deus quer que eu faça um bom trabalho. E Deus vai ver.
eu entendo que o senhor está pedindo para eu acelerar, porque o senhor precisa que a gente faça em maior velocidade. Eu vou trabalhar numa maior velocidade, mas eu vou fazer tudo bem feito. Sabe, o que o médico fez na calada da madrugada, quando ele estava morto de sono, e aquela criança estava com uma crise asmática? Você sabe o que seu companheiro fez. Você sabe o que a sua namorada fez. Você sabe o que seu namorado fez. E é muito importante que eles sejam pessoas de princípios, pessoas que mantenham a estratégia e pessoas que estejam em alta performance. A nossa vida é muito as pessoas que a gente observa, que a gente acompanha. Por quê? Os neurocientistas descobriram que tem um tipo de neurônios no nosso cérebro, que são os neurônios espelho. O que faz o neurônio espelho? O neurônio espelho, ele procura imitar o que está ao redor dele. Por isso que você olha numa floresta um coelhinho e você não vê o coelhinho, porque o coelhinho aprende a imitar o que ele está vivendo. Por isso que o garoto que nasce na favela, ele tem uma tendência de ser sambista. Por quê? Porque é a música. Agora está mudando. Da mesma maneira que o garoto que nasce em Viena, ele vai ver aquele monte de valsa, ele vai tender a fazer o que ele está vendo. Eu estou de netinha nova. Para mim é impressionante. Assim, você olha uma criança, a última da minha neta, da Liz, a mãe dela, a Mariara, faz yoga. E aí tem uma posição do gato para cima. Aí vê ela com 1 ano e 3 meses. O pessoal fala, Liz, gato para cima. Ela vai e coloca a cabeça para trás. Liz, gato para baixo. Por quê? Porque os neurônios espelho de uma criança estão ali imitando. Se você andar com uma turma do futebol, do churrasco e da cerveja, é pouquíssimo provável que você vai conseguir montar seu negócio. Por quê? Porque quando você estiver trabalhando até tarde, o pessoal vai falar, larga de bobagem, vamos jogar futebol, vamos fazer um churrasquinho, fazer cerveja. É muito importante quem são as pessoas da sua vida. Quem são as pessoas da sua vida? Quem são seus companheiros? Por isso que Sócrates, já na Grécia Antiga, falava, dize-me com quem andas, e eu vou dizer quem que você é. Porque a gente acaba imitando as pessoas que estão ao nosso redor. E por isso que, quando você muda de patamar, você vai ver que você vai mudar de turma. Se você está no patamar 2 e você sobe para o 3, você vai ver que depois de um tempo você está andando com uma turma do patamar 3. Se você continua andando com a turma do patamar 2 o tempo todo, você vai ver que você volta. Próxima lição: conquiste o coração das pessoas. Meu pai era uma pessoa muito simples, balconista de farmácia. Depois teve a farmácia dele. E meu pai teve uma infância muito pobre. Ele foi engraxate com 6 anos de idade, com 9, 10, virou faxineiro da farmácia com 10 anos. Mas ele tinha uma frase muito bonita. Ele falava assim, não perca a chance de ajudar uma pessoa. Não perca a chance de ajudar uma pessoa. Outra maneira dele falar, não perca a chance de fazer alguém feliz. Fundamental você saber fazer alguém feliz. Por quê, Roberto? Porque é o seguinte, existe uma rede que te protege para subir na vida e uma rede que te protege para você não cair na vida. Isso tem a ver com o coração das pessoas. Os especialistas de marketing, eles citam o mercado, o marketing do coração. Então, a gente tem 3 marketing. A gente tem o marketing do market share, a gente tem o marketing do produto e a gente tem o marketing do coração. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nos anos
90, os produtos japoneses eram the best. Então, quem tinha market share? Produtos eletrônicos japoneses, carros japoneses, computadores japoneses. Quem tem market share? Produtos japoneses. Quem tem o mercado de produtos? Produtos japoneses. Os japoneses perderam para a Coreia. Alguém chorou? Ninguém. Por quê? Porque os japoneses não tiveram o cuidado de conquistar o marketing do coração. Os produtos eram ótimos, mas a negociação era dura, a campanha era dura. A gente vê muito isso hoje, ainda, na Apple. A gente vê gente tatuando Apple, brigando. Você não vê ninguém brigando pela Samsung. Vê, market share da Samsung pode ser maior. Marketing do produto pode ser melhor, mas o marketing do coração não foi conquistado. Então, a gente vê os fãs da Apple lutam, brigam para dizer que a Apple é melhor. A gente não vê essa luta nos outros. Então, pode ser Samsung, pode ser Asus, pode ser Lenovo, pode ser o que for. Você não deve de ser escravo do preço. Enquanto você não conquistar o coração das pessoas, você corre o sério risco de você perder o mercado de uma hora para outra. A gente fala muito de clientes, a gente fala muito de lealdade. Para mim, o conceito fundamental para o nosso trabalho é o conceito de fãs. Imagina vocês, se o seu produto, se o seu trabalho é adorado pelos seus clientes, porque eles viraram fãs. E é muito interessante, né? Quando a gente pensa em fãs, a gente pensa em torcedores. A gente fica imaginando, seja Flamengo, Vasco, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Atlético, Internacional, Grêmio. Esse pessoal compra camisa, anda com a camisa para cima e para baixo. Por quê? Porque existe uma paixão. Procura viver a sua vida criando paixões. Procura viver a sua vida, fazer o seu trabalho, fazer a sua carreira. Paixões. E isso tem muito a ver com a sua maneira de se relacionar com as pessoas, de estar com as pessoas, de falar com as pessoas. Quando você toca o coração das pessoas e você começa a ser uma pessoa especial. Vou dar um exemplo. Eu sou médico, eu faço muitas palestras para médicos e é muito comum o médico falar assim: os clientes não são mais leais. E eu falo assim: o médico, você é leal? Vê, a maior parte dos médicos acha que a consulta dele termina quando o cliente sai da sala. Eu sempre pergunto nas palestras: quantos de vocês têm médicos que ligam no dia seguinte para perguntar se o paciente melhorou? E quando eu faço essa pergunta, eu vejo que tem muita gente que fala assim: ninguém vai levantar a mão. Mas 2%, 3%, 4% das pessoas da plateia levantam a mão. Fala: meu médico liga no dia seguinte. Então, imagina você tem filho, se você tiver filho, você leva seu filho a um médico, no dia seguinte você está trabalhando, recebe um telefonema, aí você fala: que número que é esse? Aí liga o seu médico e fala: olha, aqui é o doutor Antônio, liguei para saber como é que está a sua filha. A pessoa toma um susto. Por que ele está ligando? Aí você fala: olha, melhorou da febre, a tosse ainda continua. Aí ele fala: olha, então
Pega essas gotas que eu dei 2 vezes por dia, dá 3. E me avisa, tá? Se precisar de alguma coisa. Manda uma mensagem aqui. Não quero que a sua filha sofra desnecessariamente. Vê, essa ligação desse médico, que demorou 3, 4 minutos, vai ser tema dessa mãe, dessa criança, durante 2, 3 anos. Ela vai falar, olha, ele ligou no dia seguinte, ele falou no dia seguinte, ele me procurou, ele se mostrou à disposição. Eu tenho certeza que, se você é esse tipo de profissional que liga no dia seguinte para saber se o paciente melhorou, e pode ser uma mensagem simples, que a pessoa vai responder com outra mensagem simples, e se tiver algum problema, você liga. É fundamental nós conquistarmos o coração das pessoas. Próxima lição, destrave a sua mente. É muito importante a gente destravar a nossa mente. Quando eu era, no começo da minha carreira, eu era médico recém-formado, eu já trabalhava com psicoterapia e eu atendia um tipo especial de pacientes. Eu atendia mulheres que tinham câncer de mama. Quem me pedia, um psiquiatra, quem me pedia para atendê-las? Os seus médicos, os ginecologistas, os cirurgiões, os médicos que ficavam preocupados. Por quê? Porque o médico chegava para a paciente, estou falando de história de 50 anos atrás, naquele tempo o câncer de mama não tinha a radioterapia, a quimioterapia com essa qualidade. Então, significava, quando a mulher tinha um câncer na mama, retirar não só um seio, frequentemente o médico já tirava os 2, tirava os gânglios. E a cirurgia plástica não é desenvolvida como hoje. Então, quando o médico falava, isso era uma sentença de morte. E a mulher travava e não procurava o médico. O médico queria marcar a cirurgia. Então, esses médicos pediam para eu atender essas mulheres. E eu procurava ajudá-las a destravar sua mente. Por quê? Porque se elas continuassem tão bloqueadas, isoladas, assustadas, e se elas demorassem 6 meses para ir para a cirurgia, aí já teria metástase e o prognóstico era muito pior. Eu estou vendo isso acontecer hoje, não só no Brasil, no mundo. Vem esse caos, vem as pressões, vem a cobrança, vem as mudanças, e a pessoa trava. Só que, da mesma maneira com que uma paciente de câncer se trava, se ela não vai para o tratamento, cada dia que passa o prognóstico é pior, quando o empresário está com a mente travada, tudo fica pior, tudo fica muito pior. Aonde que trava a mente das pessoas? A mente das pessoas, primeiramente, ela trava porque fica olhando o problema. É muito importante você ter em mente que as pessoas prestam atenção nos problemas. Então, se você observar as mídias digitais, televisão, você vai ver que elas todas vão ficar falando de problema. Por quê? Porque as pessoas prestam mais atenção em problemas. Só que, se você ficar olhando para o problema, ele vai aumentar. E eu me lembro, eu trabalhei com atletas olímpicos, todos os tipos de atletas, e eu trabalhei muito com jovens que estavam aprendendo a pilotar. Então, quando o jovem está pilotando, aprendendo a pilotar, ele vai com o instrutor do lado e eles colocam uma pilha de pneus ao lado na estrada. Então, tem uma curva, tem lá a pilha de pneu. Por quê? Porque a tendência do piloto jovem, ele fica olhando para a pilha de pneu. Então, ele fica lá olhando para a pilha de pneu. E o que acontece? Ele joga o carro em cima do pneu. E se arrebenta. Então, o que o instrutor faz? O instrutor empurra o rosto do jovem piloto para ele olhar para a estrada, para ele olhar para o caminho, para ele olhar para a solução.
É isso que eu quero fazer com você agora. Eu sou teu instrutor e eu quero tirar o seu foco do problema. Pare de olhar os problemas. Pare de olhar as pessoas que estão fracassando. Pare de olhar as pessoas, os empresários que estão bloqueados. Tá? É isso que a imprensa faz. A imprensa quer que você preste atenção em problemas. Ela quer inventar dramas, ampliar dramas. E o que você tem que fazer? Você tem que olhar para as pessoas que estão procurando caminhos. Eu lembro que um dos meus filhos tinha 6, 7, 8 anos e foi mal na escola. Deve ser mais para 7, 8 anos. Ele tirou nota baixa em matemática. E aí eu falei, fulano, por que aconteceu isso? Vamos lá, tirou 4. Aí o que ele falou? Ele falou assim, o Zezinho tirou 2, pai. Aí eu falei assim, mas alguém tirou 10? Aí o que ele falou? Ah, a Mônica tirou 10, pai, mas ela é CDF. Aí o que eu falei para ele? Falei, filho, não olha para quem está mal, olha para quem está bem. E veja o que você pode fazer para que essa pessoa sirva de inspiração para você. Porque eu espero que você não queira imitar quem está indo mal. Eu espero que você imite quem está indo bem. Mas a tendência das pessoas é de ficar olhando para quem está indo mal. E o que eu quero falar para você? Olhe para quem está indo bem. Então, destrava a mente. A outra maneira da mente travar, é ficar olhando para o passado. Então, quando alguém começa a falar de passado, eu já sei que vem depressão. Ah, no meu tempo. Gente, isso é sinal que você está velho. Então, não olhe para trás. Lembra na Bíblia, quando Deus estava destruindo aquelas cidades, aí ele falou para Ló, está na Bíblia, Ló, eu vou preservar, eu vou poupar a sua família, mas não olhe para trás. Vão em direção à sua liberdade, à sua nova vida. Eles estão fugindo, e o que a esposa de Ló faz? Olha para trás. E o que acontece com ela? Vira uma estátua de sal. Quando você olha para trás, você corre o risco de virar uma estátua de sal. Então, muito cuidado de não ficar falando de passado. Quando eu vejo perdedores falam de passado, campeões falam de projetos, campeões falam de futuro. Então, para destravar a sua mente, não entra naquela, mas antigamente. Porque esse é um jogo da neura. Lembra? Você tinha um namorado, o sujeito espancava, estava sempre drogado. Aí o tempo passa e você lembra que um dia ele trouxe flor. Era uma flor maldita. Por quê? Porque ela era cercada, né? Do antes de agressão, do pós de agressão. Mas você lembra daquela flor. Não. Olha para o futuro. Olha para o seu novo projeto. Fala do seu projeto. Discute o seu projeto. Bom, outra lição da vida. Acreditar. Acreditar é um estilo de vida. Você tem de acreditar. Você tem que ter fé. Vou contar a história mais linda da minha vida para você. Quando o Leandro fez 3 meses de idade, a gente viu que ele não estava evoluindo como as outras crianças, e eu levei nos neurologistas, eles descobriram que o Leandro tinha 157 calcificações no cérebro. Eu lembro que eu contei. E eles falaram o científico. Roberto, você sempre foi um guerreiro, mas essa você perdeu. O máximo que o Leandro vai viver é ser 6 meses, muito 1 ano de idade.
meu coração ficou muito apertado, porque eu levei aquele raio-x totalmente a sério. E comecei a chorar. Putz, meu filho vai morrer, mas uma hora eu falei assim, não, eu vou lutar para o meu filho viver. Vou batalhar porque o Leandro... E foi uma luta. Por quê? Porque tinha todo o prognóstico, toda a dificuldade, e eu não tinha dinheiro. Eu tive que trabalhar para ganhar dinheiro. E levar o Leandro nos tratamentos, fisioterapeuta, hidroterapeuta. Agora, o Leandro avançou. Só que quando o Leandro chegou em 1 ano, você acha que os médicos falaram, Roberto, cara, talvez ele viva. Não, o que o pessoal falou? Cara, puta sorte que você deu. Chegou em 1 ano, mas não vai chegar em 2. Aí o Leandro chegou em 2. Aí o pessoal comemorou? Não. Cara, você deu uma sorte. Chegou, mas não vai chegar em 3. Chegou em 3, não vai chegar em 4. Chegou em 4, não vai chegar em 5. Foi muito mais difícil cuidar da urucubaca dos médicos do que do tratamento do Leandro, porque lutando para ganhar o dinheiro para cada sessão de tratamento do Leandro, escutando as pessoas falar. Grandes médicos do ponto de vista biológico, mas zero do ponto de vista humano. Aquele baixo astral, baixo astral, baixo astral. Até que o Leandro fez 10 anos e uma médica nova na equipe falou, podemos apresentar o caso do seu filho num congresso de pediatria, como um milagre da medicina? Eu falei, pode, e por favor, diz que é meu filho. Ali eu já tinha lançado o livro, já estava famosinho, e eu sempre procuro falar muito do Leandro. Aí eu olhei para os médicos e falei, agora eu quero que vocês pensem em quantos Leandros vocês mataram na vida de vocês, falando para os pais desistirem de lutar pelos seus filhos. Então, eu quero falar para você, não importa a situação, acredite, batalhe, não entregue. Muita gente me pergunta assim, Roberto, você acredita nesse governo? Gente, eu não acredito nem desacredito no governo, porque não é ele que decide a minha vida. Eu acredito em 3 seres. Primeiro, mais do que tudo e sempre, acredito em Deus. Sei que Deus está do meu lado, sei que Deus me protege. E sempre peço a proteção e orientação de Deus. Mesmo quando está dando tudo errado, eu rezo e falo, por favor, Senhor, me explica o que você quer que aprenda. Porque Deus tem a lógica dele. E quando eu olho para trás na minha vida, depois que o tempo passa, puxa, esse foi o jeito que Deus aproveitou para me ensinar alguma coisa. Eu acredito sempre em Deus. Segundo, acredite sempre no outro. Cada pessoa tem um sonho e você tem que ajudar as pessoas a realizar sonhos. O Zig Ziglar, um consultor americano, tem uma frase que eu acho o máximo. Ele diz assim, você pode realizar todos os seus sonhos desde que você ajude muita gente a realizar os sonhos dela. Então, escreve no seu cartão de visita, assistente de realizador de sonhos. Ajuda as pessoas a realizar seus sonhos. Terceiro, acredito em mim. Sei que quando eu tiver que entrar em ação, eu vou entrar em ação e eu vou fazer o que precisa ser feito. Vê, eu sou médico, eu vim de centro cirúrgico. E a gente tem uma frase que a gente odeia, que é quando um colega cirurgião fala assim, eu dei meu máximo. Sempre que um cirurgião fala, eu dei meu máximo, significa o paciente morreu. Então, dar o máximo frequentemente é pouco. Você tem que lutar, que estudar, que evoluir, porque você tem que se garantir na hora H. Para mim, esse é um ponto-chave da vida. Muitas vezes as pessoas falam, pô, Roberto, você é muito exigente. Vê, eu comecei a minha carreira profissional em centro cirúrgico. Centro cirúrgico, a gente escuta isso dos professores experientes. Erro de cirurgião é pago com vida. Você não ganha para errar. Então, confia em Deus, no outro, confia em você e trabalha para você merecer confiar em você. Eu vou mostrar para você a foto mais linda da minha vida. Leandro fazendo 42 anos de idade.
Então, muitas vezes as pessoas falam, Roberto, qual é a sua maior vitória na vida? As empresas que você construiu, os livros que você, best-sellers. A maior vitória da minha vida é o Leandro fazer 42 anos de vida. Então, eu quero falar para você, gente, a gente vai ter encrenca, a gente vai ter porrada, a gente vai ter dificuldade e a gente tem que entregar. Bom, esses tempos a gente ouviu falar na Simone Biles. Roberto, quem foi a Simone Biles? Uma ginasta norte-americana que todo mundo dizia que ia ser a recordista de medalhas olímpicas, chegou com síndrome de pânico na Olimpíada do Japão. E todo mundo falando, ela tem que competir, e ela teve coragem de falar, pessoal, eu estou muito mal psicologicamente. Então, 3 lições. Quando você vai ter situações da sua vida que você vai ficar depressivo, vai ficar angustiado, vai ficar perdido. 3 condutas. Primeiro, quando você estiver na pior, peça ajuda. Se isolar é o que faz a gente piorar. Se isolar é o que faz a gente quebrar. Peça ajuda. Segundo, tenha gente competente ao seu lado. Procura ter sempre gente competente. Procura ter amigos competentes. Case com uma mulher ou com um marido competente. Ou tenha profissionais competentes. Roberto, eu estou com um problema com o processo. Putz, eu tenho um advogado competente. Roberto, eu estou com um estresse. Tem um psiquiatra, uma psicóloga competente. Tá? Por quê? Porque gente incompetente vai te orientar, geralmente, de uma maneira incompetente. E 3, evite fazer besteiras. Na hora da pressão, a gente faz besteiras. A gente está com pressão, vende uma casa, dá de presente uma casa. Se você escutasse alguém falar assim, não, aqui é melhor você fazer um empréstimo, segura essa casa, procura vender com calma, evita fazer besteira. Às vezes a pessoa vai, fica nervosa, irritada, vai lá e xinga o sócio. E aí destrói uma empresa. Então, peça ajuda, tenha gente competente ao seu lado e evite fazer besteiras. Bom, para terminar essa conversa, eu quero falar para você um poema do Mário Quintana. O importante não é saber se você acredita em Deus. O importante é saber se Deus acredita em você. Eu sou um sujeito que reza muito. Uma das coisas que eu mais peço nas minhas orações é para que Deus me ajude a realizar aqui na Terra o que eu prometi para Ele que eu ia fazer quando eu estava lá no céu. Porque o campeão, para mim, não é o cara que tem roupa de grife, apartamento na praia, carro importado. O campeão é o sujeito que toca o dia na empresa, chega em casa, cuida da família, e quando você, cansado, coloca a cabeça no travesseiro, o nosso Pai do Céu entra no seu quarto, põe a mão na sua testa e fala para você, obrigado, meu filho, obrigado, minha filha, por continuar a minha criação. O grande barato da vida é a gente estar do lado de Deus. A minha mãe falava uma frase que a mãe de vocês falavam, o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Cada pessoa que cruza a nossa vida é uma oportunidade que Deus nos dá para estar perto dele. Obrigado. Coloque em prática, transforme a sua vida e seja muito feliz. Abraço. Black Friday Uninasal. Chegou a hora de aproveitar as melhores oportunidades do ano. Na graduação presencial tem desconto de 60% nas mensalidades durante todo o curso. Já a graduação digital tem mensalidades a partir de R$ 99,90 mais 3 cursos livres grátis. E ainda, cursos de pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 169,90. Acesse blackfriday.uninasal.edu.br e faça parte da revolução. Uninasal, o aprendizado não para.